Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com muita informação. E também já falando da eliminação do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. O ano do Atlético acabou, o Flamengo destruiu, destroçou, né? Acabou com o Atlético Mineiro em 2022. O Flamengo iniciou esse processo, né? O Flamengo foi o fiel da balança para eles continuarem com o Turco e demorarem a contratar o Cuca. Mas também muito se deve ao fato do Atlético ser o time mais pipoqueiro do Brasil. O Atlético pipoca nas competições mais importantes há anos. Ano passado foi um pouquinho diferente. Eles conquistaram a Copa do Brasil brasileiro depois de 50 anos. Por quê? Injeção, né? Injeção de dinheiro, sem administração, sem nada. Os mecenas indo lá e botando dinheiro no Atlético Mineiro. Algo totalmente incomum, totalmente antidesportivo, vamos dizer assim. E o Atlético Mineiro, né? Esse time conhecido por ser pipoqueiro, de não ganhar títulos importantes, como disse o Kleber, que nasceu em 2013, foi eliminado pelo Palmeiras com o jogo na mão, com 2 jogadores a mais, com chances para ganhar e eliminar o Palmeiras dentro do Allianz. Foi para os pênaltis e acabou rateando de novo, né? E o Galo aí então tá fora das principais competições e a grana vai apertar, hein? A grana vai apertar, hein? Cuidado para não ter problema aí de voltar ainda aumentar a sua dívida. Ah, mas os mecenas que olha que a cobrança sempre chega, hein? A cobrança sempre chega. O Atlético com 0,2 de chance no Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil pelo Mengão, eliminado da Copa Libertadores pelo Palmeiras, e tudo se encaminha para termos uma nova final, Flamengo e Palmeiras, uma revanche, uma chance de revanche do Flamengo, algo que as grandes forras só acontecem, impressionante no futebol. O futebol é um esporte que permite, né, que certas coisas aconteçam, e o torcedor do Flamengo quer muito a chance, né, de poder dar a volta por cima, principalmente depois daquele erro do Andrés, quando o Flamengo jogava muito mais do que o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras tem muita sorte? Eles têm sorte sim, mas é óbvio que o Abel tem o grupo na mão, é um time chato, é um time difícil de enfrentar esse Palmeiras, e o Flamengo também tem jogado um bom futebol, inclusive os influencers lá do Atlético Mineiro falando que o grande erro do Flamengo foi não ter feito do Atlético foi não ter feito o que o Flamengo fez, que o Flamengo hoje joga o futebol mais bonito da América. Então os torcedores do Atlético Mineiro usando o Flamengo, ao criticar a diretoria, usando o Flamengo como exemplo, né? Então a gente sabe aí que o Galo o Atlético Mineiro já está mirando já a temporada 2023 e renderam muitos memes. Olha, eu me diverti muito depois do Flamengo eliminar o Atlético Mineiro, né? A gente vê eles eliminados mais uma vez, e ainda mais por ser o time do Rei das Notas, o Chororô de novo e tudo mais. Eu convido você, né, porque a gente tem rodada aí nesse final de semana do Brasileirão, eu convido você já garantir, né, o seu cadastro no BR4Bet aí, ó. Tá aqui o QR Code para você garantir 100% de bônus até R$300 no BR4Bet. Eu sou o embaixador da BR4Bet, então estou aqui convidando você até R$300 primeiro depósito, você tem 100% de bônus. Aproveite, e também lembrar que tem pacote aí para a gente ir para o jogo em Buenos Aires, pela Outsider Tours. Lembrando que o jogo é em Buenos Aires contra o Vélez, que venceu o Tajeres por 1-0 fora de casa. Então, o Vélez é um time enjoado, né? Então, o Flamengo jogando em Buenos Aires contra o Vélez, que foi quem se classificou. Então, uma semifinal definida, Flamengo e Vélez. A outra semifinal, a gente inclusive tem jogo hoje, né? Jogo importante, olha só.
o Estudiantes contra o Atlético Paranaense, né, o jogo de hoje, 21h30, tá? Então esse jogo define quem vai enfrentar o Palmeiras. E aí, você prefere, vai torcer para quem? Vai torcer para o brasileiro? Vai torcer para a gente ter uma semifinal brasileira do outro lado? Eu não ligo muito não, eu sou a favor de pegar o Palmeiras para ter essa oportunidade de revanche na final. Passar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram. Tem muito. O Marcos Braz, né, foi no programa do meu amigo Rafael Cota, lá no BarbaCast, e ele falou sobre o mercado da bola e tal. Então eu acho interessante a gente estar trazendo alguns pedaços da entrevista que a gente separou aqui. Eu só queria falar do ano do Pedro, que o Pedro já soma 8 gols, né, em 2022 na Copa Libertadores da América, que isso já é o dobro de 2020 e 2021 somados, que ele fez 2 gols em cada uma das competições de 20 e 21. Ele agora tem o dobro, tem 8 contra 4 dos 2 anos anteriores. Então os números do Pedro aí são impressionantes. Eu também quero falar aqui que o Flamengo é impressionante, né, cara? A torcida do Flamengo, em menos de 30 minutos, esgotou os ingressos para a área de visitantes, né, da Arena da Baixada. Foi muito rápido, o Flamengo esgotou. E a informação que chega de lá é que os torcedores do Flamengo, o Flamengo tem muita torcida no sul do país, que os torcedores do Flamengo estão alucinadamente correndo para comprar ingressos no setor do Atlético Paranaense, vão a Paisana e tudo mais. E em situações diferentes, em outros momentos que não tinha tanta empolgação com o time, o Flamengo já tinha muitos torcedores na Arena da Baixada. Dessa vez a informação que tem é que a torcida do Flamengo está comprando quase metade dos ingressos dos caras, que a torcida do Flamengo está atacando os ingressos do cara. Tem uma quantidade enorme de torcedores do Flamengo recorrendo a cambistas. Teve torcedor do Flamengo até fazendo plano aí de sócio-torcedor do Atlético Paranaense. Os torcedores do Flamengo estão querendo invadir, mesmo que seja de a paisana, fingindo ali estar sem camisa, sem estar caracterizado com camisa do Atlético Paranaense. A gente sabe que isso aí eles indicam que não seja feito, que eles pedem que não façam isso, tiram inclusive o torcedor. E a gente mesmo dá a dica que o torcedor não deve fazer isso. Mas é um momento de tanto apelo, né? O torcedor quer tanto ver de perto esse time do Flamengo, que é compreensível, né? Então não se assustem se o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil tiver uma grande quantidade de torcedor do Flamengo no setor do Atlético Paranaense. Volto a dizer, cuidado, né? Não é o mais indicado. Mas a torcida do Flamengo não consegue se segurar. Bem, falar para vocês aqui, porque tem proposta, né, para jogador do Flamengo. Tem jogador do Flamengo saindo, né, definitivamente para Portugal. E a gente também tem propostas pro zagueiro titular do Flamengo. Então o Davi Luiz recebeu 3 propostas, mas fica tranquilo que ele não vai sair, tá, galera? Ele não tem nem pensa em sair. O Fenerbahçe de Jorge Jesus, além da Lazio e também do Aldo Ail, tentaram contratar o Davi Luiz. No entanto, ele recusou de prontidão todas as ofertas, né, já que está muito satisfeito com o seu momento no Flamengo. Vale lembrar que com o Davi Luiz e Léo Pereira, como dupla de zaga, o Flamengo ainda não perdeu. Então o Davi Luiz, chegaram propostas aí, né, pelo Davi Luiz, segundo Jorge Nicola, né, propostas chegaram, e o Davi Luiz não tem interesse em sair. Também passar para vocês que nessa vitória sobre o Corinthians, o SBT foi líder de audiência em 4 estados do Brasil: Amazonas, Ceará, Distrito Federal e Espírito Santo. Nos outros estados, a Globo liderou a audiência com Pantanal, mas por muito pouco, tá, gente? Por muito pouco. O Flamengo aí, mesmo no SBT, levando o SBT a números incríveis de audiência. Falar aqui agora da entrevista do Marcos Braz, lá no BarbaCast. Ele falou sobre o Oscar, cara. Ele abriu o jogo sobre a questão do Oscar. É uma contratação complexa, envolve muita coisa. Tomara que, de 0 a 10, a chance dele vir seja 7.
pouco provável. Só que tem o seguinte, né, gente? Ele fala isso, mas ele deixa claro que não tem nada decidido ainda e que o Mauro César Pereira, então, estava certo. Apesar do Fabrício Romano ter muitas informações boas, ele falou que o Flamengo já tinha assinado com o Oscar e não tinha, tá? Pode acontecer do jogador não vir, mas se não vier, alterou o que na janela? Já foi uma janela legal, importante, que nos coloca confortáveis. Claro que vou querer sempre um jogador como o Oscar, da qualidade dele e do tamanho dele. Então, o Marcos Braz deu nota 7, de 0 a 10, para a vinda do Oscar. Que ele acredita, então, ele acredita muito na vinda do Oscar, tá mais para vir do que não, né? O Marcos Braz também falou sobre o Rafinha Alcântara, tá? Ele falou o seguinte lá no Barbacast: já contratamos jogadores perto da posição, não acredito nessa contratação, tá? Então ele descartando aí a contratação do Rafinha Alcântara. O Marcos Braz também falou sobre a possível contratação do Brian Rodrigues. O Brian foi um jogador que a gente tratou, mas o clube só aceita vender e a gente não aceitava essa cláusula de venda. Então ele explicando que o Flamengo realmente foi atrás, que o Flamengo queria a contratação do Brian Rodrigues, mas a necessidade do Flamengo comprar, né? Eles queriam essa cláusula de venda, essa obrigatoriedade de compra, e aí não foi para frente o negócio. Com relação ao Rodrigo Caio, tá? A gente falando muito de mercado aqui, é importante trazer tudo para vocês. O Cota lá no Barbacast ia perguntar para ele sobre possibilidade de rescisão. O Braz já falou de cara: não vou nem deixar você terminar de falar, chance zero de rescindir. Então, ele antes do Cota falar em rescisão, ele já não, chance zero, e a gente tinha falado isso aqui. Apesar, né, das informações que gente de dentro do Flamengo gostaria de rescindir, um ou outro ali dentro do clube que acham que o jogador se machuca demais e que não deveria continuar, eu tinha avisado isso aqui, que o departamento de futebol não pensava na rescisão do Rodrigo Caio. Ele pode ser emprestado, são outros 500, mas o departamento de futebol não pensava na rescisão do Rodrigo Caio. Quem acompanha aqui o canal sabe, pode comentar aí, que a gente tinha trazido isso. E quem acompanha o canal sabe que a gente falou que o Rodrigo Caio não seria rescindido, porque o departamento de futebol não queria essa rescisão. Bem, sobre o Rodrigo Caio ainda, a gente sabe que o jogador está aí se recuperando e ele relata boa reação do joelho à carga de treinos do Flamengo, tá? Ele segue com um trabalho de campo e na academia para testar a reação do joelho esquerdo e as respostas iniciais têm sido positivas. O jogador então relatou a pessoas próximas que está se sentindo bem com a carga colocada sobre o local nos trabalhos junto com os fisioterapeutas. Então, ele vai tendo progresso, tá? É importante para a gente aí essa notícia do Rodrigo Caio, até porque a gente vê tanta coisa saindo aí, né? Tanta coisa ruim, e pelo menos uma notícia boa com relação ao Rodrigo Caio. Também tivemos aí o Flamengo, acho importante a gente falar sobre isso, né? O Flamengo atinge feito inédito na Libertadores e consolida poderio financeiro, segundo o UOL. Olha só, quando iniciou seu projeto de austeridade, ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, o discurso era de se fortalecer ao ponto de não só chegar na Libertadores esporadicamente, como também se consolidar e estar sempre disputando o título. E o Flamengo consegue isso, né? Três vezes em 4 anos chegar na semifinal. O Flamengo atingiu um patamar similar, chegando a essa fase 3 vezes em 81, 82 e 84. Mas o regulamento da competição era um pouco generoso, né? O Flamengo, em 82, o Fla, então campeão, já entrou na fase de grupos na penúltima etapa, tá? Então o Flamengo já jogava. Então, jogando mesmo desde o começo, a gente tem 81, né? 84, 81, 84, 2019, 21 e agora 22. São 5 vezes assim jogando. O Flamengo chegou. Tem a 82 também, claro. Então são 6 participações em semifinais, tá? Mas o Flamengo vai chegando nas suas metas financeiras, chegando nas metas desportivas, e isso é importantíssimo, né?
Inclusive a gente teve o Marcos Braz, né, falando também sobre isso lá no BarbaCast, né, que é uma marca muito boa, mostra que o Flamengo chegar nessa semifinal a terceira vez em 4 anos, o grupo está sempre querendo mais, falou isso para o Globo Esporte também, né, e para o UOL, que quer chegar às finais e mostra a qualidade do elenco. É um grupo que não relaxa, que não tira o pé para nada. Graças a Deus pudemos vencer, fizemos um bom segundo tempo e conseguimos essa marca. Esperamos fazer uma boa semifinal para chegarmos à terceira final. Então, se Deus quiser, a gente chega aí, pegamos o Vélez, né? Isso é muito importante. E eu estava falando da saída de jogador, né? Acabou que eu na hora não falei. O Flamengo está encaminhando a saída do Gabriel Batista para o Santa Clara de Portugal, né? Segundo o Globoesporte.com, o Caê Mota. Conversas estão adiantadas e a expectativa é que o clube rubro-negro solicite a liberação imediata ao Sampaio Corrêa, e o goleiro está emprestado lá, né? E aí o Flamengo vai manter percentual em venda futura para o Gabriel Batista ir para o Santa Clara de Portugal. Então o Flamengo aí, né, agitando tudo para negociar o Gabriel Batista com o futebol português, né? Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2022 e já está livre para assinar um pré-contrato. Então o Flamengo agora conseguindo negociar, o Flamengo garante a chance de ganhar alguma coisa num jogador que de repente nem contava mais tanto. Então é uma possibilidade aí interessante. A gente também vai falar aqui sobre, olha só, sobre a questão da invencibilidade do Flamengo, né? O Flamengo não perde há 19 jogos em casa na Libertadores, tá? E, inclusive, eu falei isso no pós-jogo, se não me engano, ou ontem, que o Flamengo, desde o jogo contra o Independiente Del Valle, em 2020, Flamengo e Independiente Del Valle, que o Flamengo tomou aquela goleada com o Domi, desde esse jogo, o Flamengo não perde na Copa Libertadores no tempo regulamentar. O Flamengo é a equipe com maior invencibilidade no tempo regulamentar. O Flamengo perdeu nos pênaltis para o Racing, perdeu a final da Libertadores na prorrogação para o Palmeiras. Em tempo regulamentar, o Flamengo não perde desde esse jogo em 2020. Ou seja, já jogou 21, 22 e jogou ainda alguns jogos em 2020. Ou seja, são 2 Libertadores e pouco que o Flamengo não perde no tempo regulamentar, e são 19 jogos em casa, segundo o Rodolfo Rodrigues, invicto, tá? Aí também ele fala dos recordistas, né? Olha só, olha, a última derrota como mandante foi em 2019 para o Peñarol 1-0, tá? Desde desse jogo aí foram 3 empates e 16 vitórias, sendo 8 nas últimas 8 partidas. 8 vitórias nas últimas 8 partidas. O Atlético Mineiro tem interesse, né, na contratação do Rodinei, né? O Júlio Miguel Neto, do canal Rubro News, falou que o Rodinei deve trabalhar novamente com o Rodrigo Caetano. O diretor do Clube Mineiro está interessado na contratação do Rodinei, né? A fonte do jornalista conta que o jogador pode chegar em 2023. E a gente já tinha falado aqui que, e outros jornalistas também trazem essa informação, que o Rodinei não tem interesse de permanecer no Flamengo, que o próprio Flamengo não pensa na renovação do Rodinei. Então ele pode acabar saindo de graça para o Atlético Mineiro, o Rodinei, que está em grande fase no Flamengo. A gente também tem algumas notícias aí falando que o Flamengo não topou ainda pagar o salário que o Oscar quer, e que o Oscar pode acabar indo para o Corinthians. Cara, o Corinthians atravessa também um momento financeiro dificílimo. Eu não acredito, tá? E a gente estava falando do Rodinei, ele escreveu uma frase que eles costumam usar muito, né? O Diego Ribas lá no Flamengo costuma usar muito, a frase resiliência. Ele fez uma tatuagem na barriga após a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América. Essas foram as principais notícias, né? A gente trazendo aí tudo para você, né? Acho que o mais importante foram algumas aspas do Braz que confirma, né, que o Flamengo tem chance sim de contratar o Oscar, mas que não tem nada já definido. A gente sabe que está na reta final da janela, e ele fala isso, que a janela já foi importante, já foi boa do Flamengo, então
não tem nada assim já definido, mas o Oscar ele deu 7 de 10 a chance do Oscar vir para o Flamengo. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like para outro vídeo. Daqui a pouquinho tem vídeo no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e eu conto contigo, né, lá no Zoando o Plantão, lá no Papo Reto, meio-dia, no canal do Benja. Vamos lá, vamos zoar geral. Ontem a gente bateu recorde de audiência e hoje eu espero que bata de novo. Tamo junto, meio-dia, no canal do Benja, no Papo Reto. Você vai estar acompanhando um programa muito top comigo, com o Benja, com o Mano e com o Kleber Gladiador, que hoje vai estar, né, hoje vai estar todo marrento lá porque classificou na Libertadores, então hoje vai ser um saco. É complicado, mas a gente vai estar lá para bater de frente. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!